Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema dependências. Eu recebo hoje Mário Francis Petri Londeiro, é psicólogo, mestre em Psicologia Social e Institucional e doutorando também em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos tratar sobre o tema dependências. Veja, ele é bem amplo, dependências, mas para situar o nosso público que está nos vendo e ouvindo, o que nós vamos ver hoje? Que tipo de dependências acomete os seres humanos? Dependências química, virtual, enfim. Até que ponto isso se torna danoso para a vida, para o dia a dia, né? Para a saúde mental, para a saúde física. Se há tratamentos, que tipos, como se enfrenta isso, enfim. Então, o tema é amplo e a gente pode conversar nos nossos 4 blocos do programa de hoje sobre a questão de dependências. Bem, vamos começar. O que seria uma dependência? Que tipos existem, enfim? Bom, ok. Primeiramente, boa noite. Bom, a gente pode tentar começar, né, pensando que, na verdade, o ser humano ele é constituído por dependência, né? A criança, quando nasce, ela é completamente dependente daquela pessoa que faz a função materna, né? Ela não conseguiria sobreviver sem essa dependência, né? Agora, há um momento na vida dessa criança, no seu desenvolvimento, em que ela necessita ir para a vida, né? Ou seja, há um certo momento em que existe um corte, né, nessa relação. Tá? E nesse sentido, ela busca, a partir da sua vida, né, então, outros objetos que ela se relaciona para além dessa mãe, né? Isso desde lá do Freud, né? A partir da psicanálise a gente tem essa visão, né? Bom, nesse sentido, a dependência ela é muito ambígua, né? Porque, ao mesmo tempo que ela nos constitui e é importante para os nossos desenvolvimentos, né? Se a gente ficar dependente, sobretudo, de um objeto, né? E viver para aquele objeto, né? O teu mundo se transformar apenas nessa relação, é que a gente pode entender que aí há um processo, então, de sofrimento, enfim, que a gente pode, inclusive, entender como uma patologia, né? Quando a pessoa se empobrece, porque ela deixa o restante do mundo para trás, para viver apenas em volta desse objeto de dependência, né? Então... E esse objeto de dependência que você cita é um termo amplo, é isso? Exatamente. Pode ser o quê? Uma pessoa, o álcool é um. O álcool, o fumo. Uma pessoa, o fumo, o dinheiro, né? Nessa nossa sociedade capitalista, né? De alguma forma, todos nós somos dependentes dele, né? A gente não vive a vida sem ele, né? Assim como qualquer objeto, a televisão, né? A internet, tudo pode se tornar dependência no sentido doentio quando a gente vive para aquilo, né? É aquela história famosa que a gente brinca, né? Do álcool, assim, eu vou beber porque eu estou triste, vou beber porque eu estou feliz, e aí tu bebe para tudo, né? Não faz mais nada na vida sem ter aquele objeto te acompanhando, né? No caso aqui, o objeto seria o álcool. O objeto aí, nesse caso, seria o álcool. Eu estava ouvindo o início, a questão que você citou da dependência com a mãe no início. Com alguém que faça essa função, né? Porque às vezes a gente não tem a mãe propriamente, né? Claro. Mas a gente sempre precisa de alguém que faça essa função. Que faça a função. Mas daí eu vou
sair um pouquinho do tema, mas dentro do tema ainda. E eu vou falar como leigo, você me corrige e pode me chamar a atenção, não há problema nenhum. Eu reconheço meus limites de conhecimento. Essa questão de dividir o nosso desenvolvimento físico e psíquico em períodos de 7 anos, tem alguma cientificidade nisso? Que eu vou esclarecer mais para você entender o que eu estou lhe questionando. Os primeiros 7 anos, dos 7 aos 14 anos, dos 14, enfim, aos 21. Veja, a própria legislação que os humanos criaram para viver em sociedade, a nossa lei, ela estabelece idades onde que pretensamente o ser humano atingiu uma certa maturidade. 18 anos, 21 para capacidade plena civil, 18 para dirigir, outros países 16 para o voto, enfim. Se essa definição cronológica, legal, ou que a sociedade, por costume, adota, tem a ver com o desenvolvimento psicológico do ser humano. E porque o 7 é místico, tem um fundamento científico? Olha, dentro da psicologia, né, a gente tem muitas áreas que pesquisam esse desenvolvimento humano, que se diz, né, que vai desde, enfim, até da gravidez, da concepção até a morte, né? Digamos, a morte no período idoso, né? Então, sim, a gente pode fazer essa separação, né? Infância, adolescência, adulto jovem, adulto mais velho, até chegar nos idosos, né? Mas são estudos que vêm sendo feitos aí, sobretudo a partir do século XX, né? E que são feitos a partir da observação, né, de como acontece esse desenvolvimento dentro da nossa sociedade, né? Agora, obviamente, que cada cultura e sociedade tem as suas singularidades, né? Quando a gente fala esse desenvolvimento aí dentro das análises da psicologia, a gente tem que colocar isso dentro, né, da cultura ocidental, né, do século XX, XXI, capitalista, enfim, né, essa nossa análise se dá dentro dessa população, né? E que sim, a gente, nesse sentido, esses estudos científicos, né, dão conta de, bom, temos uma primeira fase de infância, uma segunda de adolescência, enfim, e por aí diante. E que, sobre as leis, né, se a gente tem maturidade aos 18 ou não, isso é muito subjetivo, né? Eu acho que temos crianças extremamente maduras, temos adolescentes extremamente maduros, e às vezes a gente tem idosos que são super irresponsáveis, né? Essa questão de responsabilidade não é uma questão tanto de idade, né? Passa por toda a singularidade da pessoa, como é que ela vivenciou a vida, como é que ela levou ela e como é que ela foi produzindo, né? Isso, né? O meio. Sim, exatamente. É ela com o seu meio, né? Com a sua família, com as suas origens e com os seus contatos que ela vai tendo ao longo da sua vida, né? E vai se formando aí, enfim. A gente, hoje em dia, inclusive, dentro de alguns estudos aí, não só da psicologia, né, mas de todas as ciências humanas, né, a gente muito tem notado que temos uma condição de uma adolescência tardia, né? Ou seja, até os 30 anos, muitas vezes a gente está num momento ainda muito próximo da adolescência, né? Que é um sujeito que ainda não se sustenta, né? Não tem as maiores responsabilidades sobre a vida, né? Ainda depende muito dos pais, né? Mas isso diz da condição da cultura, da questão econômica, né? Da questão de empregos, enfim. A gente, no atual momento, parece que atrasa um pouquinho isso, assim, né? Que antes era... Já lá por uns 20 anos a gente já saía de casa, enfim, já produzia uma certa dependência, inclusive famílias, né? Hoje em dia a gente posterga muito para casar, por exemplo, né? E tantas outras coisas aí, que fazem com que a gente tenha essa característica na atualidade, né? Achei interessantíssimo, adolescência tardia. Nunca ouviu falar?
olha, caiu como uma luva para mim entender várias coisas que estão acontecendo. Óbvio que eu sou pai. Sim, óbvio. sim. Interessantíssimo isso. E não era assim. As pessoas no passado, a gente escuta, eu saí de casa com tal idade, cedo, fui para... Hoje já não é mais assim. Ou seja, a economia, o desenvolvimento econômico, hoje a sociedade está levando a uma nova forma de organização familiar, até certo ponto. Sem dúvida. E adolescência tardia. Esse adolescência tardia não significa que a pessoa não atingiu a maturidade, ou não? Depende, né? Talvez atingiu a maturidade em algumas coisas, em outras não, né? A expectativa de vida? Tudo envolve, né? Acho que para te sair de casa, hoje em dia, né? Para tu ter uma condição financeira, né? Me parece que é mais difícil, assim, olhando, né? Não que antes não fosse, mas talvez, inclusive, antes, as famílias muito grandes, né? Daqui a pouco não se tinha condições de ficar sustentando essa família de 10 filhos, né? Até a pessoa ficar com 30 anos, né? A pessoa tinha que sair de casa para se virar, fazer a sua vida, né? E fazia isso com 20 anos, muitas vezes, né? Já formava a sua família. Hoje em dia, como eu disse, a gente posterga, a gente não casa com 20 anos normalmente, né? Assim, claro que existem casos que sim, mas normalmente o pessoal está postergando isso, né? Interessantíssimo. Gostei de ouvir adolescência tardia. Bem, esse foi o nosso primeiro bloco. Nós temos muito que falar ainda. Vamos, no próximo bloco, tratar de alguma dependência específica. Por exemplo, dependência virtual. Bem, o programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema dependências, e contamos com a presença do psicólogo Mário Francis Petri Londeiro, mestre e doutorando em Psicologia Social e Institucional pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No bloco anterior, me chamou muita atenção essa adolescência tardia, achei muito interessante, e parece que é uma realidade que as famílias estão vivendo. Ou seja, os filhos permanecem mais com os pais em casa. Me parece que também o desenvolvimento da medicina e a expectativa de vida maior é um fator. O econômico, certamente outro. Mas isso não significa que esses jovens não estejam amadurecendo tardiamente. Talvez isso não. Não sei se pode me esclarecer. Sim. Porque se o jovem vai sair de casa lá pelos 30 e não os 20 ou 15 como antes, não significa que seja um eterno adolescente lá com pouco entendimento da realidade. Acho que... eu acho que o entendimento da realidade, eu acho que são bem capazes de fazer essa leitura sobre a vida, né? Mas é isso, acho que a gente tem aí uma cultura que posterga isso, tem a questão econômica. A gente pode, inclusive, flexibilizando um pouco o olhar sobre o que seria dependência, sim, talvez exista aí a dependência familiar, né? De não sair do ninho, né? Assim como a dependência dos próprios pais, né? Que daqui a pouco também fazem de tudo para esses filhos ficarem próximos, né? Então, acho que isso também a gente pode pensar como uma certa dependência, né? Tratando do tema, né? Mas não necessariamente precisa ler isso como patológico, né? Isso é uma condição cultural, né? Inclusive de uma certa postergação também de enfrentar certas realidades mais duras, né? A gente, nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, sobretudo com os avanços da medicina, né, a gente, digamos, que nos tornamos sujeitos um pouco mais medrosos para enfrentar determinadas situações, né? Já vista aí a quantidade de medicações, né, que muitas vezes somente nos anestesiam para certas situações, né? Sobretudo aí na área da saúde mental, né, a gente vê o grande uso que temos de psicotrópicos, né, e que também pode ser uma dependência, né, dependendo de como é que a gente usa, né, mesmo que sejam receitados e legais, né? Mas a gente vive numa sociedade
que tem muito medo de fazer alguns enfrentamentos, né? E sair da casa dos pais, né? Faz com que a gente tenha alguns enfrentamentos, né? Pagar suas contas, cuidar da sua casa, né? Se preocupar em como vai gerir toda essa vida sem que tenha alguém por trás, né, de nós, né? Então, tudo isso, né, muitas vezes é evitado, né? Por temor, né? Por medo de enfrentar algumas realidades mais duras, né? Mais difíceis de ser feitas, né? Então, talvez também por isso, assim, a gente pode pensar que culturalmente as pessoas postergam essa saída, né? Sabe, mestre Mário, hoje mestre, logo doutor aí na frente, quando eu citei a questão de que a expectativa de vida de nós, seres humanos, neste momento que estamos vivendo, 2016, com o desenvolvimento tecnológico, enfim, talvez seja uma das razões de postergar a saída dos filhos de casa. Pode ser. Puxa, afinal de contas, uma expectativa de 70 e poucos anos, contra 30, 35, 40, que a nossa história fala. Dom Pedro I morreu com 33 anos. A medicina não conseguiu salvar ele de uma doença que hoje é tranquila. Né? Chegar aos 50, 60 anos lá, na época do Império, era uma façanha para poucos, né? E de uma camada social. Então, eu vejo que hoje a medicina está praticamente quase que disponível na sua tecnologia de ponta para muitos, e quem tem condições econômicas mais ainda. Então, a gente vê aí que, tempos em tempos, oficialmente se divulgam expectativas de vida para mulheres e homens, não sei se adequada à realidade ou para atender reclamos da Previdência, mas enfim, que seja. De alguma forma, nós estamos vivendo mais. E isso poderia ser uma das razões, mas eu vejo também que os próprios pais, muitas vezes, de alguma forma, também não querem se ver assim, que seus filhos voam do ninho tão cedo. E não deixa de ser uma dependência. Exato. É claro que é isso, assim, é a dependência afetiva, dependência do costume, do cotidiano, de ter aquela estrutura familiar, né? Não, tanto é que muitas pessoas, né, famílias aí, tanto o pai quanto a mãe, digamos, numa estrutura familiar que tem o pai ou a mãe, tem aí no senso comum, né, a síndrome do ninho vazio, né, ou seja, quando né, os filhos saem de casa, né, e aquilo fica vazio. O casal muitas vezes nem se via tanto, né, porque tinha os filhos ao seu redor, e aí vai chegar esse momento em que são somente os dois, né? E como é que eles vão se readequar a isso, né? Como é que eles vão ter que fazer um novo cotidiano, né? Me parece que esse e eu estou falando aqui de uma questão de relação familiar, mas eu acho que esse é o grande desafio de quem enfrenta algum tipo de dependência, no sentido que, para esse sujeito, né, é muito difícil de ele imaginar a sua vida de uma outra forma que não aquela que ele constituiu junto àquele objeto que ele é dependente, né? Porque se ele vive a vida dele, né, em volta daquele objeto, ele de alguma forma faz com que a sua vida produza um certo cotidiano onde ele já sabe lidar com a sua vida daquela forma. À medida que isso não existe mais, né, ele fica desamparado, né? E é muito difícil para ele criar outro cotidiano, né? É a mesma coisa se a gente tem aí, né, uma coisa simples, mas que a gente vê no cotidiano. Quando a gente termina um namoro, né, a gente tinha um cotidiano, né, com aquela pessoa. E no momento que a gente vê aquele namoro terminado, muitas vezes a gente não sabe como é que a gente vai agir, porque a gente fazia coisas com aquela pessoa, né, enquanto casal, né, que bom, agora a gente vai ter que criar outras coisas para fazer. Então, há um sofrimento aí, né? E o dependente é aquele que não consegue fazer esse movimento de produzir outras formas de se relacionar com a vida que não aquela grudada àquele objeto que ele é dependente, né? Inclusive, a palavra adicto, né,
que é da adicção, né? Ou seja, de ser adicto a alguma coisa, né? Que é a mesma coisa que dependência. A palavra adicto advém da palavra escravo, né? Adicto? Uhum. É grego ou latino? É grego, se eu não me engano é grego, agora eu posso estar enganado, né? Mas essa palavra, então, ela significa, na sua origem, né, alguém escravo, né, a alguma coisa, né? Ou seja, a dependência propriamente é aquele que é escravo de algum objeto, né? E aí, linkando isso, por exemplo, com a psicanálise, com Freud, né, ele tem um texto aí que foi, inclusive, escolhido no século XX, né? Ele foi eleito entre as 10 obras mais importantes do século XX, né? Um texto o de livro Freud, dele, o texto de Freud, qual é que é O Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar na Civilização. Né? Freud. Que ele diz nesse livro, né? Ele está falando exatamente desse conflito, né, que existe entre o sujeito e seus desejos e a sociedade civilizada com suas leis, que proíbe muitas vezes que a gente possa realizar os nossos desejos, né? Ou seja, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? E isso causa um mal-estar, né, digamos, né? O sujeito, ele é um sujeito que sempre tem esse mal-estar, porque ele nunca consegue fazer tudo aquilo que a civilização exige dele, né? E ele nunca pode fazer tudo aquilo que ele deseja nessa civilização. Então há um conflito aí. Mas o que eu queria trazer desse texto, propriamente, é que o Freud dá uma certa dica, em certa hora, né, do texto, de que é muito interessante, né, que a gente não tenha um objeto só de amor, né? Ou seja, que a gente possa, de amor ou de dependência, né? É que ele fala de objeto de amor, mas que a gente possa ter, por exemplo, o trabalho como um lugar para se realizar, a gente possa ter filhos, uma mulher ou um marido, a gente possa ter o estudo, a gente possa ter, inclusive, um momento com nossos amigos para tomar uma cerveja, enfim, que a gente amplie a nossa possibilidade de se apegar a objetos. Por que ele diz isso? Porque ele diz que, bom, se a gente só tem um objeto, se esse objeto desaparece da nossa vida, né, a gente vai ter um problema, porque a gente é completamente dependente dele, né? Ou seja, a gente não vai saber mais viver no mundo. À medida que a gente tem vários objetos, a gente, se perde um, bom, a gente tem todos os outros para ainda se realizar, né? E aí, voltando ao tema do escravo e do dependente, é propriamente isso que ele não consegue fazer muitas relações, né? Ele só tem uma relação. Interessante isso fragiliza as relações de namoro da geração atual? Vamos responder isso no próximo bloco. Ok. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema dependências e contamos com a presença de Mário Francisco Petrilondeiro, é mestre e doutorando em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psicólogo e professor aqui na nossa universidade. Várias cadeiras, deve ser um curso de Psicologia? Isso. Bem, no bloco anterior, estamos aqui até, na verdade, divagando além do tema dependências, que, no fundo, dependências nós temos abrindo, digamos assim, o conceito do tema de várias maneiras. Inclusive a dependência amorosa, a dependência decorrente de um namoro. E aí, no final do bloco, a gente deixou no ar um questionamento, e eu estou lhe repassando esse questionamento, até uma questão que eu me faço: se as gerações de hoje, os adolescentes ou
ou um pouquinho mais que o adolescente, adolescência tardia que foi citada, se tem maior dificuldade, sofrem mais com o rompimento de namoros? Então, primeiramente, eu acho que falaste da dependência amorosa, né? Eu diria que toda dependência é amorosa, né? Porque a gente só depende de algo que a gente ama, né? Então, só depende de algo que a gente, de alguma forma, por mais que todos os outros achem um absurdo, a gente tem prazer com aquilo, né? Então, mesmo aquele que, por exemplo, usa crack, né, para ele, aquilo é um objeto de prazer, né? Por mais que toda a sociedade ache um absurdo, né? O álcool, qualquer, o fumo. qualquer coisa, né? Não teria uma relação com prazer Exatamente. e amor. Aqui, no caso, amor e prazer seriam quase sinônimos. Não, mas assim, a relação, né? Como é que a gente se apaixona por algo, como é que a gente... é muito mais paixão do que amor, na verdade, mas como é que a gente se sente ligado, conectado a alguma coisa, com aquilo que nos dá prazer, né? Algo que talvez nos dê dor, possivelmente a gente não vai se apaixonar por aquilo, né? Então, todo objeto que a gente depende, que a gente se apaixona, de alguma forma ele está nos dando prazer, né? Por mais que esse prazer para os outros, né, que não estão na situação, olhem e digam, nossa, que prazer estranho é esse, né? Mas, né, se a gente está dependente de algo, é sinal de que a gente tem uma certa paixão por aquilo e tira prazer disso, né? Isso faz sentido na nossa vida, né? Sobre a questão do namoro, da natalidade, se as pessoas sofrem mais, eu acho que isso tem muitas questões, assim, né? Como eu tinha dito no bloco anterior, acho que a gente tem muito mais dificuldade de absorver o sofrimento hoje em dia, de enfrentá-los, né? A gente normalmente tenta, de toda forma, anestesiar qualquer tipo de sofrimento que a gente tenha, né? A gente não consegue viver muito com eles, não consegue aprender com eles, não consegue amadurecer com eles, né? Não consegue criar formas de desviar deles, né? A gente quer somente apagá-los, né? E, obviamente, acho que a gente não consegue fazer isso, né? Na maioria das vezes, sobretudo com uma relação amorosa que a gente teve, né? Que nos deixou marcas e que estão lá dentro de nós, né? E que a gente não tem como apagar, né? E, bom, aí como a gente nunca foi acostumado muito a sofrer, né? A gente vive uma certa bolha protetiva que começa lá, né? Na família, na atualidade. Quando a gente passa por isso, sim, a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Porque a gente não está acostumado a se virar, né, com o sofrimento. Então, hoje, dá para se dizer que a geração atual tem uma dificuldade, um pouquinho maior dificuldade de lidar com decepções amorosas do que o passado? Bom, isso também não... Eu acho que a nossa atualidade, né, e não só os jovens, porque a gente pode ter pessoas com idade mais avançada que também passam por isso, a gente tem dificuldade de lidar com as frustrações, né? Que são decepções, né, obviamente, mas não só amorosas, com qualquer coisa na vida, né? Desde criança a gente normalmente os nossos pais nos colocam numa redoma de vidro, nos protegem de tudo, né? Não nos deixam sofrer em nenhum momento, logo dão, né, um brinquedo. Hoje em dia, sobretudo, dão os dispositivos de internet, né? Hoje em dia tem a galinha pintadinha, quando a criança chora já bota lá para ele ouvir, né? Para ele ver e para o choro na hora, né? Ou seja, a gente não sabe lidar com as coisas que nos frustram, né? Desde criança. Então, claro que à medida que a gente vai vivendo, né, quando acontecem coisas que são tristes, né, e que são frustrantes, né, ou seja, quando a gente termina um namoro, a gente termina uma certa idealização de uma relação ali, né? E se a gente nunca se educou de maneira a algumas vezes ter frustrações, a gente não vai saber lidar quando acontece, né?
Aí é muito mais difícil de sair dela. Perfeito. Bem, fechando um pouquinho sobre o tema, dependência. Nós temos dependência química. O álcool é uma dependência química, é isso, né? O fumo não é química, Sim. é química, fumo. O crack, a cocaína. Nós temos a dependência virtual hoje, que é um tema absolutamente moderno. Bem, uma dependência, vamos focar, digamos, no álcool, só para exemplificar. Naqueles estágios da vida que a gente viu, a infância, adolescência tardia, enfim, a maturidade, o ser humano está mais propenso a uma dependência numa determinada faixa de idade ou não tem relação? Sobre essas Dependência química, digamos assim, fumo, álcool, sim, droga, de modo geral, tem alguma relação com a idade? O adolescente é mais propenso. Não, o adulto é o meio que forma. O que leva alguém a se tornar dependente? Falando químico, ok? Não virtual. Virtual depois a gente pode dar uma... Sim. Só colocando uma vírgula aí, mesmo virtual, mesmo uma dependência de outra pessoa, de alguma forma, ela mexe com as nossas químicas do corpo, né? Então, de alguma forma, a dependência a gente pode relativizar e dizer que ela é sempre uma dependência química também, né? Porque é o encontro com um outro corpo, né? Com um outro objeto, e pode ser o virtual nesse sentido, porque a gente se encontra ali, né? Com a internet, com toda aquela aparelhagem que existe, ela produz no nosso organismo afecções que mexem conosco, né? Mexe com nossa química, né? Então, de alguma forma, toda a dependência é química, né? Mas não tem idade, né? Eu acho que isso depende, como tu diz, muito da constituição do sujeito, depende do seu meio social, depende dos acontecimentos que levam ele a começar um uso, né? Daqui a pouco, essa foi a alternativa que ele achou para lidar com certas frustrações, né? Porque é isso, acho que as drogas em geral, né? Elas nos dão prazer, né? As pessoas não usam porque ela dá desprazer, né? As pessoas usam porque elas dão prazer, inclusive o crack, né? Todas essas drogas são muito boas, né? Em termos de oferecimento de um certo prazer, né? Não é à toa que elas existem desde que o ser humano é ser humano, né? Desde as mais antigas tribos se usa alguma droga, né? Para várias questões, né? Na verdade, essas tribos, e até hoje existem aí celebrações coletivas que usam determinados tipos de drogas, né? Que a gente pode entender como droga, né? Em seus rituais, para ter uma elevação de alma, né? Então, toda droga, na verdade, faz com que a gente expanda os nossos afetos, a nossa psique, né? Só que, claro, isso, se a gente faz a todo momento, a toda hora, vira um problema, né? Mas quem não toma uma cerveja de vez em quando, um vinho, né? E não sente prazer com aquilo, né? Muita gente. Tem gente que até não gosta, né? Mas tem muita gente que tem prazer e faz desse prazer um uso completamente tranquilo, né? Agora, tem gente que se afunda nisso, né? A gente pode usar um exemplo de como lidar com a dependência, isso que a gente está falando, né? Que tem uma analogia que a gente pode fazer, que é a seguinte, né? Do dependente e daquele que usa de uma maneira tranquila algum tipo de droga, né? Alguns falam socialmente. Isso, socialmente, né? Aonde, então, aquele que usa socialmente navega, o dependente se afoga, né? Ou seja, ele não sabe nadar nesse mar, né? Ele se afoga, né? Ele não consegue flutuar, poder usar desse espaço, vamos dizer, do mar, né? De maneira prazerosa, sem se afundar, né? Então é isso, acho que essa é a diferença daquele. Isso é uma fragilidade de personalidade ou não? Foi um modo dele externalizar essa fragilidade, né? Porque todo mundo tem fragilidades, né? Sim, quem não todos, tem, né? todos. Só que cada um lida de uma forma. Tem gente que lida de uma maneira extremamente seca, extremamente fechada, né? Não conta nada para ninguém, sempre está se mostrando forte, né? Mas daqui a pouco
isso estoura em algum lugar, né? Tem algumas pessoas que são extremamente sensíveis, ficam chorando para todos os lados também, né? E tem pessoas que usam desse recurso para lidar com seus sofrimentos, né? Que é esse aprofundamento no uso de droga, né? É um tipo de... Ele tenta anestesiar algum sofrimento, alguma dor que ele está tendo ali, possivelmente, né? E aí eu estou falando tanto das drogas ilícitas quanto das drogas lícitas, né? Que podem ser, então, as drogas ilícitas, né? Maconha, crack, cocaína e tantas outras, mas as drogas lícitas, que têm um volume muito mais fácil de uso, justamente porque são lícitas, né? Também são um problema nesse sentido de ser um dispositivo para o sujeito se anestesiar, né? Tanto álcool quanto cigarro, como eu estava falando antes, os psicotrópicos, né? Ou seja, a indústria farmacêutica também produz drogas aí, né? Numa quantidade muito grande, onde tem muita gente usando, né? E se anestesiando, mas sem poder enfrentar o seu sofrimento, somente anestesiando eles, né? Ok, professor, nós chegamos ao final do mais um bloco. Vamos, no próximo, dar uma pincelada sobre a questão da dependência virtual, que é um fenômeno moderno, e ver os tratamentos possíveis às dependências. Okay. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema dependências. Contamos com a presença de Mário Francis Petri Londeiro, psicólogo, mestre e doutorando em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Psicologia aqui no curso de Psicologia da nossa universidade, a Univates. Bem, no bloco anterior, nós falamos sobre as dependências químicas, enfim, de drogas lícitas e ilícitas, mas me parece algo que a tecnologia está trazendo e que vai ser objeto de muito estudo futuro da sua área, principalmente da psicologia, que é a questão da dependência virtual. Você vai hoje no restaurante, nas próprias famílias, enfim, quando sentam e cada um está ali com o seu celular, ligado à internet. Será que vai gerar uma nova forma de relações entre os humanos? Isso é considerado uma dependência? Até que ponto é mal, até que ponto não é? O que dá para se falar? O que você tem hoje de conhecimento sobre essa questão da dependência virtual? Só para, professor, para ilustrar, alguém ontem conversando à noite, disse que recebeu um cunhado na casa, conversou 5 minutos com eles e ele ficou no sofá, num celular ligado, nada com o ambiente que eles estavam aí. Enfim, o que dá para se dizer dessa situação aí que está? Tem falando dessa dependência virtual, tinha um tempo atrás eu vi no Facebook, né, que também aí é um dispositivo para dependentes, mas uma imagem de uma visita à avó, né, da família, né, e a avó ficou olhando para todo mundo, porque assim, os pais, os filhos e os netos, né, cada um com o seu celular, e ela assim querendo conversar com eles e completamente abandonada nesse sentido de não ter conversa, né, porque a conversa se dá a partir da internet, né. E sim, a gente, claro, não podemos demonizar, né, enfim, o dispositivo da internet, porque eu acho que ela também tem seus lados positivos, né? Mas, como eu vinha falando antes, assim, nesse sentido da dependência propriamente, a dependência é uma característica de a gente poder escapar um pouco de algum sofrimento, de algo que nos aflige, né? Ou seja, a gente usa como uma válvula de escape, né, a dependência, né? Se protege a partir dela, né? E acho que a dependência virtual é um pouco isso, né? A gente, de alguma forma, por alguma questão que daí é singular de cada um, está se protegendo a partir desse uso completamente acelerado e vicioso, né? E aí a gente tem N motivos, né? Eu acho que a internet, ela nos possibilita, né, muitas vezes a gente se expor
de uma maneira ideal, né? Mas que não é a nossa realidade, né? A gente só expõe, né, nos Facebooks da vida, né, as nossas cenas bonitas, né? As nossas viagens, as nossas conquistas, né? Os nossos amores. Ao passo que daqui a pouco em casa não tem nada disso, né? Na realidade do sujeito, isso não existe, ou existe muito pouco, né? Então, esse virtual nos possibilita nos mostrarmos para os outros de uma maneira ideal, né? Perfeita. Aquilo que a gente acha que é o melhor de nós, né? Então, o virtual nos proporciona isso que, na verdade, o humano sempre buscou, né? Não à toa ele criou Deus, né? A perfeição, né? Então, de alguma forma, naquela exposição, a gente é perfeito, né? E aí o medo do encontro real, né? Porque no encontro real as coisas não são tão controláveis assim, né? A gente não é tão perfeito, a gente falha, né? A gente mostra que a gente é humano e não um Deus, né? Então, acho que muito da dependência virtual vem disso, assim, da nossa impossibilidade de lidar com os nossos fracassos, né? Com as nossas frustrações. Então, a gente se cola nisso, né? De uma maneira a se defender, né? De todas essas dores que nos afligem e que nos faz ser humanos, né? Que é isso. A gente não é essa perfeição toda que a gente propagandeia, né? Aí nos dispositivos virtuais, né? Por outro lado, professor, usando aquela expressão que você já nos disse, navegando sem se afogar é uma ferramenta, é Exatamente. uma tecnologia que está à disposição e que pode nos dar muito prazer. Sem dúvida. Está aí, é uma realidade, não temos como retroceder, imagino. A tendência é cada vez ter equipamentos mais modernos, que vão nos ligar mais, né? Outro dia teve um professor da NASA aqui, com um colega aqui da Univates, entrevistou num programa, que há a possibilidade no futuro de ter internet de banda larga grátis para todo mundo, em todo o planeta. Eu acho que a gente vai nascer com o chip, né, na cabeça. Tem uma outra imagem que é interessante, que é do... ele é professor, jornalista, né? Ele escreve no Correio do Povo, que é o Juremir Machado. Gosto muito. Ele tem um livro chamado Viagem ao Extremo Sul da Solidão. E nesse livro ele tem uma passagem que eu acho que é muito interessante, apesar de muito maluca, né? Mas ela choca, mas eu acho que ela diz muito da nossa condição, né? Ele diz de um plano futuro onde a gente já nasce, né? Então, com um chip, né? E que a gente nasce já com os nossos membros inferiores, como é que se diz? Não funcionais, assim, eles são... Inertes? Assim, inertes, eu perdi a palavra agora, mas enfim. Mas que as pessoas andam nas cadeiras de roda, em sua casa, sem sair dela, porque elas só se comunicam e se encontram com os outros virtualmente, né? Tu já vê, eu não estaria aqui contigo, eu estaria na minha casa, tu estaria na tua, e a gente estaria fazendo a entrevista virtualmente, né? E aí ele brinca, né? Ele é muito sagaz e muito irônico, né? Ele diz, mas isso resolveria muitos problemas da nossa humanidade. Por exemplo, trânsito não teria mais problema, né? Porque não teria mais o tráfego ali para ser cuidado. Não teríamos também, possivelmente, assaltos, porque cada um ficaria nas suas casas, né? Então, ele tira uma onda, é uma né? viajada, né? Ele dá uma viajada, mas não está muito longe, né? A gente não nesse sentido que o futuro... Talvez seja um pouco isso, né? Mas cada vez mais, então, a gente se encontra sozinho, né? E nesse sentido, a dependência é muito isso, a gente se isola com um objeto só, né? A gente fica num lugar de solidão, onde a gente evita o outro, né? E o outro, ele é muito importante para a nossa constituição, sobretudo, né, nisso que eu estava falando antes, né? Da possibilidade do outro nos apontar fracassos, do outro nos frustrar, né? Porque ele não vai pensar da mesma forma que nós, né? E isso é muito importante, porque é nas discordâncias que a gente avança na vida. Perfeito. Perfeito. Professor, agora eu vi que o tempo foi até mais rápido que a gente imaginava. E tratamento para dependências químicas, de modo geral, há tratamento? Sim, né? Tanto
a nível particular, em consultório, e aí não só no plano da psicologia, né? Mas a gente, muitas vezes, dependendo da dependência, dependendo da singularidade do sujeito, a gente vai fazer um tratamento interdisciplinar, né? Ou seja, daqui a pouco entra a psicologia, entra a educação física, entra a medicina, entra, enfim, tantas áreas aí que a gente tem da saúde que podem compor para dar conta disso, tanto a nível particular e, sobretudo, quanto a nível público, de saúde pública, né? Normalmente, na questão da dependência química, a gente tem o serviço chamado de CAPS-AD, né? O CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, né? Então, a gente tem aqui em Lajeado, inclusive, a gente tem um CAPS-AD para esse tipo de tratamento, né? E que, como eu disse, normalmente são tratamentos interdisciplinares, né? E, por exemplo, num CAPS, a gente tem tanto a figura do psiquiatra, a figura do enfermeiro, a figura da assistente social, da psicóloga, do técnico de enfermagem e de tantos outros profissionais da área da saúde que tentam, de alguma forma, né, então, produzir um cuidado com esse sujeito com dependência química, né? E aí também, muitas vezes, trazendo a família para tratar, porque um indivíduo não é sozinho, né? Ele é composto por toda uma teia aí familiar e que certamente está junto nesse problema, né? A família é de suma importância, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Esse apoio no esse tratamento. Apoio e esse tratamento, né? Porque ninguém adoece sozinho quando a questão é de dependência, quando a questão é de um sofrimento psíquico, né? Há toda uma conjuntura social e familiar que muitas vezes é associada a uma pessoa daquela família, mas que possivelmente diga de toda uma relação que está ali, né? Você citou CAPS, outro dia a gente fez um programa aqui, e em Lajeado tem um CAPS especializado em álcool e outras drogas. Álcool e outras drogas. E há, inclusive, uma preocupação de tratar a família. Sim, exatamente. Porque, muitas vezes, a causa pode estar aí. Não sei se é a causa, porque não queremos colocar culpa em ninguém, sim, né? Ótimo, mas obrigado. Ocorreu, sim, né, naquela família conjunto, essa problemática. Mas, professor, muito obrigado pela presença. Sim. A gente divagou, ampliou o leque do tema, mas foi muito legal. A gente tratou hoje alguma coisa sobre as gerações que estão aí, a dependência virtual, enfim, damos uma visão um pouco maior do que nós propunhamos do tema, mas também sobre o tema também a gente... Alguma coisa, obviamente, que o tempo é exíguo para abordar em todas as suas nuances, mas eu acho que foi o suficiente para já termos bons esclarecimentos sobre ele. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero dizer para o nosso público que hoje nós tratamos sobre o tema dependências e contamos com Mário Francis Petri Londeiro, mestre, doutorando em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psicólogo e professor aqui na nossa Faculdade de Psicologia da Univates. Eu quero, antes de encerrar, dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por estarem conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa. Legal.